amigos do Portal Saber, aqui quem fala é Marco Gandra e Silvana Saldanha. Maravilha, gente, hoje nós temos novidades para vocês, uma novidade quentíssima. É lógico que quem acompanha o nosso portal já viu a publicação. A novidade diz respeito ao que, Silvana? Ao nome do nosso portal. Portal Saber agora é saber espiritismo. Como diz Emmanuel, espírita, seja espírita o nome do seu nome. Assim, abraçamos a denominação espiritismo no saber, porque teremos certeza de abraçar e facilitar o encontro das pessoas, as verdades que o espiritismo proporciona. Exatamente, Marco. O portal resolveu mudar o nome para que as pessoas possam acessá-lo através da palavra espiritismo. Isso é essencial porque fizemos uma pesquisa e descobrimos que se jogarmos na internet a palavra espiritismo, nosso portal não aparecia. E o que nosso trabalho faz é exatamente divulgar o espiritismo. Assim, foi uma decisão em grupo e que todo mundo achou ótima ideia, que é exatamente trazer o nome espiritismo para o nosso portal. O endereço nosso agora é www.saberespiritismo.com. Lembre-se, .com, não temos mais .org. Isso mesmo, e essa é a única novidade, Silvana Saldanha? Não, nós temos agora também, pessoal, prepare-se, a TV Saber Espiritismo. Maravilha! Nós faremos gravações em vídeo para disponibilizá-los no nosso portal. Exatamente. Outra coisa interessante, para acessar a TV Saber Espiritismo, qual é o endereço, Silvana Saldanha? Basta acessar www.saberespiritismo.com. Isso aí, gente. E agora vamos para o nosso episódio de hoje, que é uma palestra da nossa querida irmã Aila. Ela em Pedro Leopoldo, no dia do aniversário de Chico Xavier. Nesse dia, ela faz uma palestra sobre diálogo interreligioso, mas em um certo momento, com aquele carinho que ela tem sempre por nós, fala do Portal Saber e fala também dessa mudança de nome. Querida irmã Aila, um beijo no coração. Gente, a importância da irmã Aila lá em Pedro Leopoldo, no dia da comemoração de aniversário do Chico Xavier, é imensa. Lógico, imagine trazer as pessoas que estão voltadas para o catolicismo, ouvir de uma irmã de caridade. Melhor, hein? Ela é uma madre superiora, falando sobre a importância da pessoa do Chico Xavier para todas as pessoas, independentemente da religião. É exatamente o diálogo interreligioso. Irmã Aila foi brilhante nas palavras, foi carinhosa, foi inteligente como sempre. Gente, não perca essa palestra, ela é divina. Vamos então ao nosso episódio. Um abraço a todos. Um abraço a todos. Então, depois de tantas emoções, fica muito difícil de vir aqui na frente para falar. Mas vamos tentar. Bem, eu estive aqui na casa de Chico Xavier no ano passado, mas o meu afeto, o meu amor pelo Geraldinho já é bem antes. Ele não me conhecia, mas eu o conhecia. Da voz. Ele me contou as histórias de Chico Xavier. Eu ouvi através do Recordando Chico Xavier. Eu ouvi várias vezes e chorei muito. E não sou digna de estar aqui para esse momento, mas me sinto agradecida
a Jesus por essa oportunidade, e ao Geraldinho, ao John Halley e a outros que me convidaram. Eu estou aqui principalmente para honrar Chico Xavier nessa data tão importante. Agradecer a Jesus por ele, pela existência dele entre nós, que nós todos, não só os espíritas, mas de uma maneira geral, nós que somos dessa geração, usufruímos e ainda vamos usufruir no futuro dos frutos que ele deixou aqui. Então, não conheci pessoalmente Chico Xavier, mas sempre o admirei e não sabia muito sobre ele. Sabia o que geralmente os católicos sabem, que era um homem bom, que cuidava das pessoas mais pobres e que tinha os dons, que tinha um acesso à realidade espiritual de forma incomum, que geralmente não existe no nosso meio. Então, foram exatamente as histórias contadas pelo Geraldinho que me fizeram ficar tão perto, como se eu pudesse ver os acontecimentos enquanto essa voz melodiosa do Geraldinho contava. Então, eu fui convidada para falar sobre Jesus e o respeito pelas diferenças. Quero dizer que isso já está acontecendo. Quando vocês me convidam para falar e vocês vêm aqui para me ouvir, é porque já estão respeitando as diferenças e já se deixaram tocar por Jesus e pelo amor que Jesus nos ensinou, pelo amor que Jesus distribuiu entre nós, e já estão me respeitando, embora eu seja diferente de vocês no meu modo de pensar, no meu modo de compreender o Evangelho, porque sou católica, não é? Então, as doutrinas são tentativas de compreender e de vivenciar a palavra da Escritura, principalmente o Evangelho. O Evangelho está antes das doutrinas. Ele é aquela raiz que faz nascer essa árvore. E às vezes as árvores são diferentes, mas não tem importância. Tem sempre esse solo gentil que faz com que possa brotar essa variedade de flores e de rosas. Eu gosto muito da expressão diálogo interreligioso. Eu acho que o respeito pela diferença tem que se dar principalmente no campo religioso. Eu sei que a pessoa que é tolerante, que respeita o outro na sua diferença, na sua singularidade, respeita os times de esporte diferente, respeita os partidos políticos diferentes. Mas se o religioso não respeitar a religião diferente, isso se torna um contra-testemunho, porque todas as religiões querem o bem da humanidade. Às vezes, a forma de interpretar e de viver uma religião pode trazer danos à sociedade, assim como a minha religião também já trouxe várias vezes, em diversos momentos históricos, dano sério às pessoas. Isso não quer dizer que seja próprio da religião católica fazer esse tipo de coisa que traz um sofrimento para as pessoas. Então, as religiões elas visam o bem. E se elas visam o bem, por que nós não conseguimos nos entender e nos respeitar? Então, eu acho que o termo diálogo interreligioso é uma expressão muito significativa, porque diálogo é isso, é uma troca de afetos, não só de palavras, mas é um escutar, é um dar atenção ao que o outro diz e é também se expressar livremente.
Às vezes as pessoas me veem no exercício do diálogo interreligioso e perguntam o que eu faço antes de uma palestra, se eu fico pensando no que eu vou falar por causa do que seria comum entre mim e a outra religião. Eu não penso nisso, porque quando nós dialogamos, nós trocamos antes de tudo o respeito. Antes é o respeito, depois são as palavras. Então nós escutamos o outro falar na diferença dele. Não há necessidade de ficarmos nos perguntando o que existe em comum. Às vezes esses elementos em comum, eles não têm tanta significação assim. Então não é sobre o que temos em comum, é sobre o quanto nos queremos bem, o quanto que nós respeitamos os outros, ouvimos, às vezes não entendemos, às vezes não concordamos, mas respeitamos. Sabemos que o outro tem motivos para pensar assim, para viver assim. Então o diálogo é isso, não ficamos pensando no que vamos dizer, se o que eu vou dizer está de acordo com o que o outro pensa. Eu nunca pensei isso, porque as pessoas sempre me escutaram assim, do meu jeito, pensando do que eu penso, vivendo o que eu vivo. E assim também eu faço com as pessoas, não é? Então a religião significa que é religar, que estamos conectados. Conectados é uma palavra tão usada, não é, atualmente. E nos conectamos, se nós pensamos nos instrumentos, eles são conectados de diversas formas, com cabos, sem cabos, Bluetooth, Wi-Fi, não sei o que. Existem diversas formas de se conectar. Então estamos sempre nos conectando com Deus, e quando nos conectamos verdadeiramente com Deus, nós podemos respeitar e escutar o outro, mesmo quando achamos estranho o que o outro diz. Quanto mais uma pessoa ama a Deus, mais ela é aberta para os outros, mesmo que os outros se expressem na sua forma tão diferente. Sabemos que Chico Xavier era um homem bom, que fazia o bem a qualquer pessoa e que sempre acolhia e era procurado por pessoas de todas as religiões. Então nós sabemos por isso, pelo modo dele ser, que ele amava a Deus, que ele amava Jesus. Porque quando verdadeiramente estamos num vínculo muito forte com Deus, não há por que nos desgostarmos com outra pessoa só porque ela pensa diferente, só porque ela age diferente. É o jeito dela, é a forma dela se expressar, é o jeito dela amadurecer. As pessoas precisam estar em religiões diferentes, porque nós estamos em situações existenciais diferentes, e as religiões nos educam, elas nos levam para o bem. Então há pessoas que precisam de religiões que têm mais ritos, porque assim elas se educam, de outra forma elas não iriam se educar. Tem pessoas que precisam de uma religião que seja mais dedicada ao âmbito intelectual. E então é assim que ela se educa. Há pessoas que têm que se envolver com a ajuda ao próximo o tempo todo, 24 horas por dia. E é assim que ela se educa. Então nós somos diferentes. Não dá para ficarmos todos no mesmo grupo, porque os grupos são diferentes, porque as pessoas são diferentes. Quem quer as religiões diferentes é Deus mesmo. Ele mesmo gosta desse colorido. Ele mesmo colocou essa pluralidade na criação inteira. Os seres são todos diferentes e estão todos harmonizados. Não é? Nem mesmo os membros do nosso corpo são iguais. Eles são todos diferentes e funcionam assim, sendo diferentes, formando um conjunto. É isso que somos, o conjunto da humanidade, tentando servir a Deus, tentando poder melhorar, ser uma pessoa melhor. Então o diálogo interreligioso não é uma unificação de todas as religiões em uma só, não é isso. É exatamente respeitar aos outros pensarem diferente e agirem diferente. Unidade é unidade de coração. E a unidade de coração só é possível com o amor.
Então as doutrinas, elas são todas do âmbito do intelecto. A doutrina é para tentar entender e tentar expressar aquilo que se acredita, aquilo que se compreendeu da mensagem do Cristo, principalmente se a religião é cristã. Não é? Mas o diálogo, a aceitação da diferença do outro é algo que parte do coração, de quem ama de forma incondicional. Então, o Cristo nos ensinou a amar de forma incondicional, quer dizer, sem impor condições. Então, se eu só amar Geraldinho porque ele pensa assim, assim, e age assim, assim, meu amor não é incondicional. Eu coloquei condições, mas se ele é diferente de mim, mesmo assim o amo, então nós podemos dialogar sobre qualquer coisa e nos sentir à vontade para perguntar, para nos expressar. Não estamos no âmbito de sermos educados um com o outro, porque afinal de contas não fica bem as pessoas estarem discutindo ou jogando os farpas uns nos outros. Não se trata disso, de uma coisa de ser educado, de se mostrar educado e aberto ao outro, não. Se trata de amor mesmo, não é? Então vocês, por estarem me ouvindo, já manifestam essa maturidade afetiva, não é? Porque todos nós estamos buscando o sentido da vida. A religião é uma busca pelo sentido da vida. Nós queremos saber qual é o sentido último da nossa existência. Quem nos colocou aqui? Por que estamos aqui? O que Deus espera de nós? Que propósito tem a nossa vida? Não é? Para onde estamos nos encaminhando? Se estamos encaminhando para o bem ou nos desvirtuando o caminho, pegando atalhos que não nos levarão para o bem. Então, o diálogo significa antes nos animarmos apesar da diferença da religião, a animar o outro a continuar no caminho, não é? Quando estamos na Semana Santa, na Sexta-feira Santa, há uma oração pelos judeus. E antes a oração era para que os judeus se convertessem, né, ao cristianismo. A oração agora é a Deus para que eles permaneçam fiéis no chamado de Abraão, no chamado que Deus fez a ele, fazendo bem, crescendo cada vez mais naquele chamado, naquela vocação e naquela missão que Deus concedeu a eles. Se eles fizerem o bem dentro do chamado de Abraão, estarão agradando a Deus, não é? Então, no diálogo, nós nos animamos a permanecer firmes. Então, não é eu convidar a outra pessoa a acreditar nas coisas que eu acredito. É saber que, apesar dela acreditar em coisas diferentes, eu devo sempre dizer: permaneça firme naquilo que você acredita e vamos juntos adiante, crescendo pelo bem, né? Então, para que nós possamos realmente travar um diálogo, respeitar diferenças, nós não temos que abrir mão daquilo que somos, da nossa identidade. Eu estava conversando com o Geraldinho sobre o Portal Saber quando vínhamos para cá, porque foi esse Portal Saber da internet que me fez conhecer o Geraldinho, não é? Através dos nossos amigos comuns, que é o Luiz Sérgio Marota, a Lívia, o Henrique e a Elisa, o Marco Gandra, etc., com a esposa, todos esses que fazem essa divulgação através da internet. Então ele disse: agora é saber espiritismo, porque queremos dar uma identidade. Se é só Portal Saber, ninguém sabe que saber é esse. É o saber espírita. Eu disse: é bom, é importante que haja identidade, que as pessoas olhem e dizem: isso aqui é um espírita, essa aqui é uma católica, esse aqui é um evangélico, isso aqui é um judeu. A pessoa tem que se identificar, ela não tem que abrir mão de nada. Eu estou aqui até usando o hábito. Então, admitir: eu sou assim, e se você me aceita assim, que bom, podemos caminhar juntos. Eu sendo assim, você sendo do jeito que você é. Que bom que você é diferente de mim, que pensa diferente de mim. Assim
podemos realmente mostrar que o amor é capaz de romper todas as barreiras. Gosto muito de um texto bíblico do Cântico dos Cânticos, que ele diz: o amor é mais forte que a morte. Nada pode apagar o amor, não é? Nem a morte pode destruir o amor. Então, aqui, quando nos queremos bem, essas coisas todas sobre o que pensamos e o que fazemos, tudo isso fica secundário, não é? Então, é questão realmente de afeto, de amor incondicional. Não é? Então, quando a gente pertence a um grupo, a gente deve se colocar por inteiro aquele grupo. Se você é espírita, então você deve ser um espírito, o melhor espírito que você puder ser. E se você é católico, você deve ser o melhor católico que você puder ser. E se você é evangélico, seja o melhor evangélico que você puder ser. Porque se você está nesse grupo, é exatamente para fazer o bem. Se você se identifica com esse grupo, vá à frente. Não há necessidade de ficar pulando de grupo em grupo. As pessoas perguntam por que eu dou palestra em centro espírita. Eu disse, mas eu dou uma palestra no centro espírita, a mesma palestra que eu dou para o católico, para o evangélico. Então, eu não sou espírita quando estou no centro espírita. Vou muito falar e também vou ouvir, vou participar dos congressos, né? Ouvir o que dou minha palestra, escuto o que os outros têm a dizer e me enriqueço com aquele conhecimento que me dá, mas vou como católica, escuto como escuto uma católica e falo como um católico fala, não é? Então, estou aqui, por exemplo, o meu hábito é opcional e eu só uso em situações solenes, por exemplo, na festa dos grandes santos, dos santos que tem a ver com a minha congregação, por exemplo, não é? Então, estou de hábito porque Chico Xavier é um santo. Estamos aqui para honrá-lo, para agradecer a Jesus por ele. Então, perguntei, Geraldinho, posso usar o meu hábito religioso ou eu vou assustar as pessoas? Ele disse, venha, minha querida, com Jesus no coração. Então perguntei a ele, será que Chico Xavier gostaria que eu usasse meu hábito ou iria achar estranho eu lá na casa dele, na cidade dele, vestida assim de hábito, num convite para falar principalmente para todo mundo, mas principalmente para os irmãos espíritas. Ele disse, Chico Xavier está adorando tudo isso. E como ele é amigo de Chico Xavier, eu acredito. Então, às vezes nós pensamos que as pessoas têm muito preconceito contra pessoa de outra religião. E eu gostaria de dizer a vocês que nenhuma religião ensina o preconceito. Todas as religiões ensinam o bem, ensinam o respeito. Todas as religiões ensinam as pessoas a fazer o bem sem olhar aquilo. Se vocês lerem o Alcorão, não é que ultimamente estamos muito assim atemorizados com algumas coisas que nossos irmãos do Islã fazem. Então, se a gente lê o livro sagrado deles, não mandam fazer nada disso, não é? Então, são pessoas que tomaram essas decisões e fizeram essas interpretações. O Islã, os muçulmanos não mandam isso. Maomé era um homem santo e nunca mandou fazer o mal a ninguém, nunca escreveu isso no Alcorão. Então, não é a religião que manda praticar o mal, nem é a religião que ensina o preconceito contra a outra religião. Isso são pessoas, não é? Às vezes pessoas são intransigentes, são intolerantes, são arrogantes, são preconceituosas e usam a religião para fazer isso, mas a religião mesmo não diz isso. Todas as religiões querem o bem do ser humano, o bem da humanidade, querem conduzir o ser humano para Deus, não é? São realmente conexões com Deus, visam a conexão com Deus, não é? Então a religião não fomenta o preconceito,
O preconceito, ele é, desculpa o que eu vou dizer, mas o preconceito é educação familiar. As crianças não nascem preconceituosas, elas brincam com qualquer coleguinha, mas aí vai crescendo e os adultos, não é? Os adultos vão ensinando a elas que com certas pessoas não se pode brincar, não se deve brincar, porque é de outra religião e aquela outra religião é ruim. Então elas escutam isso dos adultos e aí elas vão crescendo com aquilo. As crianças estão aí para que nós possamos educá-las. Mesmo as crianças mais difíceis estão aí para ser educadas no amor. Então, se elas forem educadas no amor, se elas forem educadas no respeito, então elas aprenderão a respeitar. Uma das perguntas que as pessoas sempre me fazem é quando que eu comecei o diálogo interreligioso, e eu respondo, eu não me lembro quando foi que eu comecei, porque sempre foi assim, porque minha família me ensinou assim. Foi uma coisa que eu não aprendi na comunidade religiosa, eu aprendi na minha família, e a comunidade religiosa me deu um campo aberto para exercer isso que eu já aprendi na família. Quando nós queremos realmente dialogar, nós podemos começar com fazer as coisas juntos, fazendo o bem juntos, não é? Então, na nossa comunidade, nós temos a Irmã Socorro, que ajuda as crianças que são mais pobres, que ficavam no horário que não iam para a aula, ficavam na rua. E então, os traficantes começavam a usar essas crianças para vender droga. E a Irmã Socorro montou um projeto para acolher essas crianças e darem, nesse momento em que elas não estão na aula, dá para elas a arte, o esporte e várias coisas, né? Então, como os meninos eram terríveis, ela buscou algumas voluntárias. Então, um dia uma senhora disse, esses meninos são os demônios. Então, ela resolveu botar o nome do projeto Anjos de Deus, né? Então... Ela chegou em casa dizendo, agora já sei como se chamará essa instituição que estou criando. Vai se chamar Projetos Anjos de Deus, porque é isso que essas crianças vão se tornar. Então, quando a Irmã Socorro pede ajuda, as pessoas que vão ajudar são de todas as religiões. Então, chega lá o médico pediatra, que é espírito, diz, irmã, eu sou pediatra, eu posso vir aqui atender um dia na semana, no horário aí. Ela diz, pois muito bem, meu filho. Então, o médico diz, mas eu sou espírita. Ela diz, eu lhe perdoo, se você me perdoar porque eu sou católica, a gente pode continuar juntas, né? Então, as pessoas ajudam, trabalham junto por aquelas crianças, ninguém está se interessando o que o outro pensa ou deixa de pensar. Todos estão juntos, se querem bem, e o objetivo não é? Que aquelas crianças se tornem anjos de Deus. A outra coisa que nós podemos no diálogo é estudarmos juntos. O ambiente do estudo também produz muito diálogo, porque quem gosta de estudar quer saber a verdade e não interessa quem vai dizer nem de onde vem a verdade. Ela tem sede de conhecimento e juntos nós podemos crescer muito no conhecimento. Não é que cada um vai abrir mão das suas convicções, as convicções ficam, mas aprendemos. Como eu também tenho aprendido tanto, não é? Com o diálogo interreligioso, como tenho aprendido. Então, o ambiente intelectual favorece muito o diálogo, porque podemos estudar juntos sobre tudo mesmo. Não é? Então, sobre religião, sobre economia, a conjuntura política, sobre ciências de uma maneira geral, sobre qualquer coisa, filosofia, nós estudamos juntos. Isso é importante. Agora, o que é mais profundo do diálogo interreligioso é quando oramos juntos, né? Quando não nos sentimos constrangidos por orarmos juntos. Por quê?
Porque quando nós temos ainda alguma ressalva contra alguém, quando a gente ainda tem algum preconceito, a gente não se sente à vontade para orar juntos. Porque lá no íntimo nós nos envergonhamos diante de Deus, a quem oramos, pelos nossos secretos pensamentos de que talvez fulano não seja do bem, porque é de outra religião. Então, orar juntos se reportar ao Pai Eterno, incluindo o outro, é o mais alto grau do diálogo interreligioso. Então, um dia eu estava num encontro interreligioso e tinha alguns judeus. A maioria era cristão dos diversos grupos, mas tinha alguns judeus. Então, convidamos alguém para conduzir a oração. Então, a pessoa só falou em Jesus. Existe algum mal em falar em Jesus? Não. Mas aí o judeu que não ora a Jesus, embora eu respeite, mas não ora a Jesus, não acompanhou a oração. Então ele foi excluído. Ele poderia juntos estar, não é? No mesmo sentimento. Por que não oramos a Deus, Senhor do universo? Que assim o judeu teria orado junto. Por que excluído? Não sabemos que ele não ora para Jesus, não é? O evangélico não ora para Maria. Então por que quando nós estamos juntos, o católico que vai lá, ele faz a oração toda direcionada a Maria? Exclui o irmão evangélico. Então ainda não há diálogo interreligioso, não é? Só há quando oramos juntos. Então o que torna difícil o diálogo interreligioso? Estarmos juntos e respeitarmos as diferenças. Por incrível que pareça, é a instituição. Se você quiser fazer alguma coisa dentro da instituição, os responsáveis pela instituição, como que eles fazem? Eles têm um cuidado com a instituição, eles burocratizam um pouco, né? Mas a instituição como um todo, ela também muda e se abre como instituição para o diálogo. Então, as pessoas às vezes perguntam se a Igreja Católica não vai me censurar por ir na igreja evangélica, na sinagoga, no centro espírita. Eu disse não, porque há da própria instituição da Igreja Católica um incentivo a isso. Agora, se todos fazem, eu não sei, também não me interessa, porque eu não tenho nada a ver com a vida dos outros. Eu só tenho que saber, Jesus quer isso de mim, e eu devo assumir isso que Ele quer de mim. Então, se o outro faz ou não, se o outro faz ou não, não importa para mim. Ele tem o momento dele, ele tem os motivos dele. Também as pessoas me perguntam se eu faço isso para dar testemunho. Não é para dar testemunho, não. É porque é minha missão. É porque é isso que Jesus quer de mim, não é? As pessoas, elas têm diversos graus de respeito ao diferente. Às vezes ela diz assim, eu não xingo. É um jeito de respeitar. O outro diz, eu não discuto. É um jeito de respeitar. O outro diz assim, eu até admiro alguns, né, desse grupo. Então, tem diversos graus. O importante é irmos crescendo. Quando eu estava preparando essa palestra, eu recebi uma notificação lá do Facebook. Era um amigo evangélico, não sabia nem que eu estava preparando a palestra, e tinha postado na capa do Facebook assim, sou evangélico e amo meus irmãos católicos. Aí marcou vários. Esses aqui são os que eu mais amo, mas eu amo todos os católicos, né? Ele dizia. E eu coloquei lá, eu também te amo, não é? Então, e alguns disseram, os comentários eram interessantes, eu amo, mas desde que eles não venham me falar de Maria. E outro, eu amo, mas desde que eu não tenho que conviver com nenhum deles, eles ficando lá. Então existem diversos graus. Eu faço isso para dar testemunho, para convencer as pessoas a fazer isso? Não. Eu faço isso porque é o que Jesus quer. Jesus quer que eu respeite as diferenças e que eu tenha, como católica que eu sou,
uma amizade com as pessoas das outras religiões. Se as pessoas me chamam, me acolhem, eu estou pronta para ir, porque se eu quero bem aos irmãos espíritos, mas eu nunca vou num centro espírita, é porque eu acho que alguma coisa no centro espírita está errada. Se eu amo meus irmãos evangélicos, mas eu nunca piso numa igreja evangélica, Deus me livre de pisar numa igreja evangélica, então eu acho, secretamente, eu acho que lá tem alguma coisa que não está certa, não é? Agora, quando eu respeito, eu vou na casa do outro e me sinto à vontade, sendo eu quem sou. Vou como católica que sou, mas me sinto profundamente à vontade e acolhida. Por quê? Porque ali é uma casa do bem, onde quem está ali são pessoas do bem, estão dispostas a fazer o bem, certo? Então, para encerrarmos esse momento, eu acho que o momento pede que nós falemos um pouco com Jesus. Senhor Jesus, eu quero nesse momento te agradecer. Quero te agradecer em primeiro lugar pela oportunidade de estar aqui com meus irmãos, minhas irmãs. Quero te agradecer porque, Senhor, se não fosse a tua mão me conduzir durante a minha existência, onde estaria eu, Senhor? O que estaria fazendo, Senhor? Quanto mal poderia estar fazendo? Mas o Senhor me conduziu aqui, me preservou do mal que existe em mim mesmo e me fez avançar. Eu te peço a graça de que todos nós possamos avançar no exercício do bem. Eu quero te agradecer pela acolhida que meus irmãos têm comigo, para comigo. Quero te agradecer de modo especial por essa grande pessoa que é Chico Xavier, pelo bem que fez, por ter passado por aqui fazendo bem, por ter deixado tantos frutos. Eu te agradeço por ele, te agradeço pelos dons que ele tinha, te agradeço pelo bem que ele praticou, pelo homem que ele sempre foi, pelo ser humano maravilhoso que foi. E quero, Senhor, te agradecer por essa honra que é, mesmo uma serva indigna tua, estar aqui nesse momento. E te peço de modo especial que nós possamos quebrar nossas arestas, que nós possamos romper nossas barreiras, nossos bloqueios, possamos aceitar cada pessoa como ela é, na sua singularidade, porque o Senhor nos ama de modo incondicional, e é isso que o Senhor quer de cada um de nós, que nós possamos nos amar de forma incondicional, sem impor nenhuma condição, nenhuma exigência para o outro, mas nos voltarmos totalmente para Ele, para servi-lo, como nos exemplificou tantos santos teus, inclusive Chico Xavier. Então, Senhor, que nós possamos ser animados nesse dia, que o Senhor nos dê força, porque nós somos falhos. O Senhor nos abençoe, nos dê um dom especial, todos nós que estamos aqui presentes, que possamos receber uma graça, um dom especial, para ao sairmos daqui, podermos acolher todas as pessoas como elas são, respeitando o processo de evolução no qual elas se encontram, para que nós possamos ajudá-la a avançarem passo a passo, até nos tornarmos aquilo que nós devemos ser, gloriosos no teu reino de bênçãos. Muito obrigada, Senhor Jesus.